essa pequena introdução à visão da alma em Santa Hildegarda, da psicologia hildegardiana. Então, assim, por onde que a gente pode começar? Eu quero começar dizendo uma coisa, tá? Isso aqui é, digamos assim, a maior dificuldade que qualquer um tem para entender um santo. Eu quero comentar isso aqui fugindo um pouco da teologia. É evidente que já colocar o rótulo em alguém de santo, dizer, essa pessoa é santa e eu não sou, ou a maioria das pessoas não são. Isso é óbvio que é uma constatação teológica. Só que eu não quero entrar no mérito aqui de uma aula mais, sei lá, catequética, não. Esse não é o meu objetivo. Eu quero falar, né, eu quero começar, essa é a base do nosso encontro de hoje. Quero falar de pessoas que são excepcionais, extraordinárias. E principalmente esses santos que são voltados à sabedoria, à contemplação, ao estudo. Esses santos, de fato, são pessoas excepcionais, que tiram conclusões da realidade, que, assim, é praticamente impossível que nós, réis mortais, acompanhemos ou descubramos como é que ele chegou a essa ou aquela conclusão. Daria para dar vários exemplos em relação a isso, mas para não ficar aquela coisa teórica e abstrata, vamos olhar para essa santinha, Santa Hildegarda, rogai por nós, que é exatamente o exemplo de pessoa fora da curva, excepcionalíssima, desde pequena. Desde pequena. Eu imagino que todos aqui, ou a maioria, são católicos, então vocês devem ter noção do que significa ter um doutor diante de você. Um doutor é alguém que não somente é santo, não somente encontrou Deus, não somente viveu aquilo que Deus propõe para toda a humanidade, mas esse indivíduo, ele, além disso, se ele é doutor, o que ele diz é matéria tranquila em termos de doutrina para a igreja. Doutor, doutrina. O que é a doutrina? É o caminho do doutor. Ou é aquilo que o doutor cria, aquilo que o doutor faz. Ambas as palavras têm a ver com caminho, têm a ver com a maneira de se guiar, mas de maneira bem simples. Entender um doutor dentro da teologia católica é assim, você está diante de uma pessoa que o que ela escreveu é tido automaticamente como autoridade. Pode haver erros como há erros em escritos de santos comuns? Sim. Mas assim, todo o caminho que você vai ter que tomar para chegar à conclusão de que um santo doutor errou nisso, naquilo, é gigantesco e geralmente tem que estar apoiado em outros doutores. Então assim, o argumento de autoridade aqui sobra. Tá? Assim, você está diante de um doutor. Se é isso, tá, vamos agora entender um pouco da vida dessa mulher, Santa Hildegarda. E aqui complica as coisas. Porque assim, como eu disse agora há pouco, Santa Hildegarda é daquelas pessoas excepcionais desde o início. Se você um dia conhecer, eu imagino que você não conheceu, mas se um dia você conhecer uma pessoa assim, você não vai entendê-la. Você vai até desconfiar se essa pessoa é santa ou de fato se ela é racional ou sei lá, assim. Cristo já prometeu que haveriam santos loucos, né? Até os loucos não errarão o caminho do céu. Os loucos não errarão o caminho do céu. Então, assim, Cristo prometeu que haveriam santos loucos e há mesmo. Quem lê a história dos santos aí sabe que tem santo que é birutinha. Biruta mesmo. O que o cara fazia assim, é sem sentido. Mas Deus tomou aquilo como santidade e levou ele para o céu. Só que o caso aqui não é esse. Tá? Santa Hildegarda era muito consciente do que fazia, extremamente consciente, racional, era estudiosa, lia livros. Eu comento um pouco da biografia dela de maneira mais extensiva aqui, mas a questão é que ela é completamente diferente do que você conhece como um ser humano. Isso aqui não é exagero. Não é exagero. E aqui está a nossa maior dificuldade para entender, ou para vivenciar, ou para ter comunhão, proximidade, intimidade com os santos. Assim, é o que, Leandro? É o nosso apego às nossas formas próprias, às nossas formas particulares, que nos dão preconceitos, opiniões pré-formatadas do que é ser um ser humano. E por mais abstrato que pareça o que eu estou falando, não é não, tá? Eu estou falando do seguinte, olha só. A maneira, por exemplo, que você lida com os seus sentidos.
Tá? Talvez você não se preocupe em filosofar o que é o tato, o que é a visão. Tá? Talvez você não se preocupe em filosofar isso aí, mas só acompanhe o que eu estou dizendo. Você nasceu no Brasil, século XXI. Você nasceu no Brasil, século XXI. E só isso já te dá uma cacetada, assim, uma bagagem gigantesca de conclusões. Só isso. Você aprendeu a falar, você foi para a escolinha, você, assim, toda a tua vivência infantil foi convivendo com pessoas que têm mais ou menos o jeito e a personalidade que você tem. Assim, você estranha muito uma pessoa de outra cultura porque, por mais que haja brasileiros estranhos, o fato de você estar no Brasil com outros brasileiros dá um pouco de comunidade a você. Assim. Você é comum a essas pessoas. Você é comum a essas pessoas. Então você não estranha tanto assim uma pessoa que é fora da curva no Brasil, porque ela não vai ser tão fora da curva comparada a você. Mas se você olha, por exemplo, uma pessoa estranha, diferente da Índia, da China, com todo outro background, você estranha. Então assim, eu sei que você está acostumado com muitas formas pré-formatadas, muitas formas, de como se relacionar com o mundo. Por mais que não pareça, o que os seus pais disseram, naquelas primeiras perguntas que você fez sobre o que é aquilo, ele chega para você e diz, é o au-au, é o miau. Ou aquilo que você foi tentando entender sobre por que as pessoas se comportam assim, o assado, quando está ficando mais velho. E aí a tua professorazinha do maternal ou do jardim te disse isso ou aquilo. A época que você está aprendendo a escrever, todas essas experiências completamente ancestrais da nossa vida definem muito, muito da nossa personalidade. E aí, se você quiser fazer uma distinção que é bem famosa na psicologia católica, como, por exemplo, o pessoal que trata a caracterologia, agora eu esqueci o nome, mas é um psicólogo católico bem famoso. Assim, qual que seria a grande diferença do caráter e da personalidade? Porque assim, o caráter, ele tende a ter as características, e daí caráter, que você constrói na infância e vão te acompanhar até o final da vida. Ele é mutável? É. Ele é mutável. Mas não é como a personalidade. Personalidade, você tem os seus estados de humor, você tem algumas preferências aqui e acolá, e tudo isso é muito mutável porque é exatamente onde você diz que vive fases da vida. Eu estou numa fase ruim, eu estou numa fase triste, estou numa fase depressiva, aí não, depois eu estou numa fase feliz, numa fase alegre, eu falo com as pessoas, uma fase antissocial, uma fase social. Isso aí é personalidade. Caráter tende a ser aquilo que realmente você constrói. E quando você constrói, é muito difícil mudar. Muito difícil. A gente está aqui diante de uma pessoa muito excepcional. Edgardo. E aí, se você começa a se comparar com uma pessoa assim, eu já tô dizendo, por isso que eu estou enfatizando isso aqui. Se você começa a se comparar com essa pessoa porque você vai fazer isso, tá? Ah, não, eu não me comparo com os santos porque eu sei do meu lugar. Meu filho, presta atenção. O que você vai ver aqui hoje, você não viu em nenhum lugar, tá? A maneira que o Edgardo vê a alma é estranha, até para como a gente expõe a alma aqui na Este. É diferente. A perspectiva que ela toma, e não à toa ela é doutora, mas a perspectiva, a doutora menos estudada de todos os doutores, a perspectiva que ela toma é muito diferente. E o que explica essa diferença da perspectiva que ela toma como uma doutora é exatamente o tipo de experiência que ela teve com a vida. Quando está diante de uma coisa que é estranha, tipo assim, vem o Burgão, começa a falar da vida dele na Argentina aqui pra gente. Para você tentar, olha só, Aristóteles diz que a gente só consegue entender o diferente quando compara ele com um semelhante. Primeiro vem um semelhante, depois vem um diferente. Assim, você, diante do que você vai ver aqui hoje, você vai tentar se comparar com ela. Você vai tentar comparar aquilo que ela te ensina, aquilo que ela te passa, com o que você tem pré-formatado e pré-concebido. E essa é a maior preocupação, porque assim, por mais que pareça, seja, sei lá, diferença sutil, o que difere daquilo que você já sabe, daquilo que você aprendeu na vida, com o que uma santa como essa diz, quando parece assim, eu acho que nisso aqui eu já penso como ela. Não, você não pensa, meu filho. Você não pensa, minha filha. Assim,
a melhor maneira, a melhor postura que você tem para se colocar numa posição que talvez te ajude a compreender uma pessoa como essa, é já partir do fato de que você não faz a mínima ideia do que ela está falando.